comigo. A porta vai estar aberta ou fechada, Jesus permanece comigo. Eu estou doente, eu estou curado, Jesus é comigo. Eu tenho dinheiro ou não, a presença do Senhor é comigo. Então eu tenho tudo que eu preciso na minha vida. Eu tenho tudo que eu preciso na minha vida. Porque infelizmente, queridos e amados irmãos, o que nós temos visto nos dias de hoje é pessoas tratando o Evangelho como se ele fosse um produto. Pessoas tratando o discipulado, pegando o discipulado como se ele fosse um serviço, e usando o reino de Deus como se ele fosse um mercado. Mas é preciso que seja dito, e é preciso que nós reflitamos. Jesus ele não veio para fazer aquilo que nós queremos. Jesus não é o gênio da lâmpada que a gente dá 3 esfregadinhas, pede o que quer e ele vai fazer aquilo que nós queremos. Jesus não é o Papai Noel que a gente faz uma cartinha e em dezembro ele entra na janela, no chaminé e deixa tudo aquilo que nós queremos debaixo da árvore de Natal. Esse não é o Jesus da Bíblia Sagrada. Mas infelizmente muitas pessoas têm se frustrado porque pensam que Jesus é esse tipo de ser que eu havia descrito aqui. Jesus não é nada disso. Jesus ele não garante estas coisas para nós. Por isso que nessa pergunta, o que buscais? O que vocês procuram? Ela visa reorientar os nossos corações para deixarmos de lado os interesses humanos e buscarmos a comunhão que outrora havia sido perdida lá no Éden. Deixar de lado os interesses humanos e buscar a comunhão com o nosso Pai. O que é que nós procuramos? O que é que nós buscamos? Porque nós precisamos entender que o verdadeiro discipulado, queridos e amados irmãos, não significa que vai ser só flores, não significa que vai ser só alegria, não significa que eu vou estar sempre saltitando, celebrando e pulando, não significa que eu viverei no país da Alice das Maravilhas, não significa nada disso. O discipulado, queridos e amados irmãos, ele começa com essa pergunta: o que vocês procuram? E quando o nosso coração está reorientado com a comunhão divina, é aí que nesse momento Jesus nos convida, como está descrito na palavra. Ele vira para eles e diz: o que é que vocês buscam? O que é que vocês procuram? E eles dizem: Senhor, aonde é que tu moras? Aonde é que tu está habitando? Tu estás? E Jesus diz: vinde e vede, porque discipulado não é, querido e amado irmão, ter relacionamento com Jesus para eu ter aquilo que eu quero. Discipulado é ter relacionamento com Jesus para eu ser moldado, santificado, transformado, para viver de acordo com a vontade dEle. Porque o discipulado começa quando a nossa busca pela presença de Jesus nos leva a querer a Ele, não apenas a fama, a querer a Ele e não querer o carro, a querer a Ele e não querer a casa, a querer a Ele e não querer a fama. Porque o que nós estamos vendo dentro das igrejas são cristãos, meus irmãos, que estão entristecidos, que estão desesperados, que estão frustrados, que estão machucados, e é porque não colocam Cristo como satisfação ou como suficiência para a sua vida. Eles querem Cristo, mas querem mais alguma coisa. Querem Cristo e querem mais a fama, querem Cristo e querem mais os recursos, querem Cristo e querem mais tantas outras coisas que buscam. Mas, querido e amado irmão, se Cristo não for suficiente para nós, nada mais será suficiente no nosso discipulado. Nada mais. E nós precisamos ter essa compreensão, que se Jesus não for suficiente para nós, nada mais vai ser. Se você buscar Cristo e mais alguma coisa, você vai continuar se frustrando, você vai continuar se entristecendo, você vai continuar com seu coração machucado.
até que você entenda que a presença de Jesus é tudo que nós precisamos. Eles viram onde Jesus morava e ficaram com ele o dia todo. Eles não receberam a explicação, não receberam teoria, mas entenderam que o discipulado com Jesus é relacionamento, é comunhão, é intimidade, sendo Ele o centro e o fim de todas as coisas. O discipulado verdadeiro, ele busca a pessoa de Jesus e não apenas as promessas de Jesus. Porque o que nós estamos vendo é que é só falar do céu, é só falar de curas e milagres, e são todas verdades, e nós temos que falar, e temos que pregar, e temos que louvar estas coisas. Mas o interessante é que as pessoas querem tudo isso menos a Cristo, as pessoas querem tudo isso menos a Jesus, as pessoas querem as promessas dele, mas não querem a ele, e é por isso que nunca vão vivenciar aquilo que ele tem para os seus, porque só vai vivenciar o céu, só vai vivenciar aquilo que ele tem quando nós entendemos que ele é tudo que nós precisamos para nós vivermos. Ele é tudo que nós precisamos para vivermos. O discipulado com Jesus é isso, meu irmão. O discipulado com Cristo é isso, minha irmã. É ter a Jesus como suficiente para nós. Nós não precisamos de fama, nós não precisamos de status, nós não precisamos de visibilidade, nós não precisamos de reconhecimento. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus. E é por isso que essa pergunta é necessária para nós. O que é que nós procuramos? O que é que nós estamos buscando? Qual é a motivação do nosso coração quando nos deparamos com o discipulado de Jesus? Porque essa pergunta, ela continua ecoando ainda hoje para os nossos corações. O que buscais? O que vocês procuram? Ao nos depararmos com o discipulado de Jesus, será que nós buscamos status? Ao nos depararmos com o discipulado de Cristo, será que nós estamos buscando visibilidade? Ou nós estamos buscando a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus? Querido, precisamos entender que o discipulado autêntico e verdadeiro é aquele que tem Jesus como alvo. Glória a Deus. É aquele que tem a Jesus como centro. É aquele que tem a Jesus como fim de todas as coisas. Eu acho tão lindo e tão maravilhoso João ele trazer, ou pelo menos escrever esta realidade. Porque eu vindo no trem refletindo sobre essa mensagem e refletindo sobre todo o contexto. Pode perceber e pode analisar que todas as vezes que a população, ou a multidão, ou os fariseus, os saduceus, tiveram conflitos, debates, divergências com Jesus, é porque não compreenderam quem de fato Ele é. É porque não compreenderam quem de fato Ele é. E meus irmãos, isso está acontecendo ainda hoje. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e muitas das vezes olhamos para a multidão, olhamos para os fariseus e saduceus e dizemos: poxa, que pessoas tão alienadas, que pessoas orgulhosas, que pessoas resistentes, que pessoas tão coração endurecido a ponto de não entenderem que o Filho de Deus estava ali naquele local para dar-lhes a vida eterna e eles não receberam. Mas meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia Sagrada não é apenas um registro histórico, mas a Bíblia Sagrada também é um espelho que reflete o nosso coração, porque às vezes nós agimos que nem aquelas pessoas do passado. As roupagens podem ter mudado, mas as intenções infelizmente ainda continuam as mesmas. Nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras. Nós precisamos voltar a nossa atenção a quem de fato Jesus é, e ficarmos apenas com aquilo
Deus. Eu vejo a Bíblia Sagrada dizendo que Ele é a luz que veio iluminar os homens que estavam em trevas. Eu vejo Ele dizendo que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que creu e recebeu Ele, deu a eles o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu vejo João dizendo: eu não sou o Cristo, eu não sou a luz, mas eu não sou digno nem de sequer de tocares as suas sandálias. Este é o que batiza com o Espírito Santo. E no dia seguinte Jesus aparecer e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso foi suficiente para que os discípulos saíssem do seu lugar e fossem atrás de Jesus Cristo. O que nós buscamos? O que é que nós estamos procurando? Nós estamos procurando esse Jesus que é apresentado como o Verbo de Deus. Nós estamos buscando o Jesus que é apresentado como a luz dos homens. Nós estamos procurando esse Jesus que é dito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou nós estamos procurando qualquer outro tipo de Jesus? O que é que nós estamos buscando? O que é que nós estamos procurando? Meus irmãos, que nessa pergunta de Jesus, que foi feita naquele momento com os discípulos e que ecoa até hoje, que o Senhor Deus possa enxergar em nossos corações um coração que diz: Senhor, eu quero estar com o Senhor. Senhor, eu quero morar com o Senhor. Senhor, eu quero permanecer em Ti, porque eu creio que Tu és o Filho de Deus, porque eu creio que Tu és a luz dos homens, porque eu creio que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a partir desse momento em que nós reconhecermos que Ele é aquilo que a Bíblia Sagrada diz, nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos. Lembra da vida abundante, da vida em abundância que Jesus fala em João capítulo 10:10? E Ele veio para dar vida e vida com abundância. Muitos, infelizmente e equivocadamente, acreditam que essa vida em abundância é porque Jesus vai nos tornar mais ricos e mais prósperos na terra. É que Jesus vai fazer com que os nossos inimigos